que você precisa para iniciar na papelaria personalizada? Bom, o meu nome é Isabela, para quem não me conhece, eu sou fundadora da Sonho de Festa e do Divino Ateliê de Memórias. Hoje trabalhamos eu e meu esposo com papelaria personalizada, cartonagem e encadernação. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre a papelaria, que é a área que eu iniciei lá em 2018 sozinha e trabalhava no momento somente com isso. Depois eu fui agregando, outras técnicas. E aí, em outros vídeos a gente vai falar também, se de repente você se interessar em juntar as técnicas assim como eu. Bom, papelaria personalizada, o que você precisa para iniciar? Eu vou falar um pouquinho do jeito que eu iniciei e também vou falar um pouquinho do que você pode fazer no meu lugar, também é possível, trabalhar de outras formas. A papelaria, ela tem vários subnichos, E eu, particularmente, estou inserida no nicho de papelaria para festa infantil. Realmente quis também unificar, a maior parte do que eu faço é infantil, não faço muito outros trabalhos, apesar de que às vezes a gente acaba sim aceitando algumas encomendas diferentes. Mas o meu nicho é o infantil e eu trabalho com impressão e corte, tá? Tem muita gente também que gosta do scrap, outras técnicas que de repente não precisem, por exemplo, de uma impressora. Bom, vamos iniciar aqui então com maquinários, como você está vendo. Eu iniciei aqui com um notebook novinho em folha, uma impressora e uma plotter de corte. São as três coisas que eu acho assim cruciais para iniciar. Porém, apesar de eu achar cruciais, tem gente que não vai achar. Então, vamos lá. Um computador. Você tem um computador bom em casa? Ele é realmente mais novo, tem configurações boas para poder receber arquivos mais pesados, um programa de edição. Se sim, começou já com um que tem em casa, tranquilo. Eu, particularmente, comprei um novo notebook, assim que a gente foi iniciar, Iniciei sim, enquanto ele não chegou, eu iniciei com um notebook do meu esposo, porém, ele já era um pouquinho mais antigo, e aí tinha um pouco mais de dificuldade nos programas de edição, tá? Impressora. Você precisa ter uma impressora? Não é obrigatório. Tem sim pessoas que terceirizam a impressão, Então, não é algo que seja obrigatório, assim, de início, mas sim, eu comecei com uma impressora, tá? A minha impressora, pra falar aqui, era uma impressora A4 da Canon, hoje eu só trabalho com as A3, mas eu iniciei com uma impressora A4 da Canon, Canon naquela linha G3110, 3100, enfim, Vai evoluindo aí conforme os tempos, mas era essa a impressora que eu iniciei. E também iniciei com uma plotter de recorte, eu iniciei aqui com a Silhouette Camel, tá? Pra você iniciar também pode ser uma portrait, já vou falar aqui um pouquinho, que a diferença das duas é só questão de tamanho de corte. Então, o limite do corte do portrait é uma A4, enquanto da Silhouette é uma A3, aliás, 30 por 60, perdão. Então, assim, eu já comecei com a Camel, mas também pode iniciar com a portrait, se a questão do limite de corte não te interfere, tá? Bom, e em falar em relação a plotter de recorte, tem muita gente que inicia como tesourete, inicia somente na tesoura. Não tem uma plotter de corte de início, tá? E tá tudo bem. Particularmente, quando eu pensei em começar a trabalhar com papelaria para festa, eu conversei com meu esposo e cheguei, a falar com ele, olha, eu vou iniciando e aí a gente vê se dá certo. A princípio não precisamos comprar. Mas ele disse, não, compra. Se você quer começar a trabalhar com isso, já inicie certinho. E aí a gente comprou. E eu, particularmente, indicaria você a também iniciar dessa forma. Pelo menos eu, não tenho uma habilidade muito boa com a tesoura e eu não teria vencido a primeira encomenda sem a Silhouette, tá? Então, assim, de repente você tem uma boa habilidade, você já faça os trabalhos manuais e acha que é tranquilo. Sim, eu fazia as festas do meu filho, foi assim que eu acabei adquirindo a vontade, de trabalhar com papelaria, mas pra mim fazer um projeto pra alguma outra pessoa, assim, iniciar na tesoura, eu acho que não teria sido tão legal. Porém, como eu digo, tem muita gente que trabalha como tesourete, Então, é possível também você iniciar sem a plotter de corte. Então, assim, em equipamentos, eu acredito que esses três sejam os ideais, realmente, se você iniciar com esses três, e aí teria esse investimento inicial, porém, como eu falo, tem quem inicie também praticamente sem nada. Então, vai aí da sua capacidade de investimento e realmente da sua habilidade. Bom, ainda sobre plotter de corte, eu iniciei sim com uma Silhouette Camel, mas hoje eu trabalho com uma plotter profissional. A marca da minha é a Foison.
Eu não tenho propriedade para falar sobre outras marcas, mas essa, a Foz Kami, que é a que eu tenho hoje, me atende super bem. Tem uma diferença gritante em termos de tempo de corte e também na leitura da marca de registro, não dá problema, enfim. É infinitamente melhor do que uma máquina como a Silhouette, que é uma máquina que é para atender ali. Na verdade, ela foi criada para atender as mães, né? E não para trabalhar com ela. A gente acaba utilizando para trabalho. Ela não tem nenhuma garantia, enfim. Então, assim, eu indicaria, se você tivesse uma condição um pouco melhor para iniciar com esse investimento, investir em uma plotter profissional. Em termos de ferramentas, para quem já inicia com uma plotter, é um pouquinho menos importante algumas ferramentas, mas para quem inicia como tesourete, talvez vá precisar de outras que eu não tenho muito conhecimento para dizer, porque eu não trabalhei dessa forma, ok? Eu iniciei aqui com uma tesoura, com estilete. Particularmente, eu nem tinha base de corte no início, mas eu indico super que você compre. É um produtinho um pouquinho mais caro, não é absurdo, mas é uma basezinha para você passar o estilete em cima. Ele melhora ali a qualidade do corte, não permite que seu estilete estrague tão rapidamente, né? E enfim, sem ter ela, você teria que cortar em cima de uma pedra, de um vidro, algo do tipo, mas eu realmente não indico. Bom, mas eu particularmente quase não cortava nada no início, né? A não ser na Silhouette. Então, eu até iniciei sem. Uma dobradeira também não é algo crucial, porém ela é legal para fazer as dobras. Acho que era isso. Para quem é tesourete, eu imagino que alguns cortadores, coisas do tipo, eu particularmente não utilizei, porque eu já tinha a máquina de corte. Então, ferramentas são bem tranquilas, é algo bem de boa, assim, para iniciar. O mais caro mesmo seria a questão dos equipamentos, se você, né, realmente quiser investir em todos eles. Bom, além de máquinas e ferramentas, você vai precisar de alguns softwares, né, e arquivos para iniciar na área. Acho que é algo que as pessoas acabam não falando, né, mas eu resolvi citar aqui também. Então, assim, o investimento inicial é mais na questão de máquinas e ferramentas, mas para você trabalhar com papelaria, você vai ter que fazer as artes e tudo mais, e eu utilizo aqui o CorelDRAW, né? Então, como software eu utilizo o CorelDRAW, existem pessoas que utilizam o próprio software da máquina de corte para fazer as suas artes. Eu não vou dizer que eu não indico, sabe? Tem muita gente que usa e tem gente que tem trabalhos até bem legais que são feitos dentro dele, mas você tem infinitas possibilidades a mais se você já começar com um software realmente feito para isso, sabe? Bom, então eu indico que você utilize o CorelDRAW, o Illustrator ou o Photoshop. Você pode optar também por um desses outros dois, de acordo ali com o que você se adaptar melhor. E aí procure um curso relacionado a um dos três, né, que vai te dar uma base inicial ali na papelaria, tá? Principalmente um curso, se for possível, que seja de papelaria personalizada dentro desses programas, porque ele vai te dar uma base realmente que você precisa para essa área e específico. Geralmente ele vai acabar também te dando um início ali, né, também em outros setores da papelaria que não só as artes. Mas o crucial é aprender as artes, já iniciar assim, ó, mais avançado, com umas artes legais. Eu acho que isso é um passo enorme. Eu fiz um curso no início bem básico, mas que já me permitiu, sabe, iniciar bem legal. Em 6 meses eu já tava com uma empresa muito bem sucedida e, assim, eu sei que é uma coisa que demora e que eu achei que foi bem rápido até, né, a nossa evolução aqui. E sempre com elogios, enfim, eu acho que, assim, uma das coisas da papelaria que eu percebo muito, não sei em que passo você está desse pensamento, né, de trabalhar com papelaria, mas tem muitas papeleiras, muitas mesmo, assim, eu até sempre cito aqui que eu acho que 90% das papeleiras trabalham com coletivas. Então, eu não sei se você já sabe como funciona, né, em que parte você tá nessas pesquisas, mas coletiva seria os temas já prontos, que elas compram de designers, e aí elas só colocam à venda e trabalham ali com aquelas artes já prontas. Bom, várias papeleiras fazem a mesma coisa, e aí você tá ali
uma guerra de preço, né? Porque se o seu preço é diferente da outra e o seu trabalho é o mesmo, por que que a mãe vai comprar de você, né? Então, eu realmente indico que você trabalhe com as suas próprias artes. Eu acho que esse é o real trabalho da papeleira, né? Mas existe sim muita gente que trabalha aí com as artes já prontas, tá? E aí, em termos também a gente tá falando aqui de softwares, você vai precisar também de moldes e arquivos. Os moldezinhos das caixinhas, caixa Milk, caixa Cone, enfim, vários formatos de caixa que as designers montam esses moldes para a gente adquirir e montar ali as nossas artes neles. Você também vai poder fazer os seus próprios moldes, né? Principalmente se você fizer um curso que você vai aprender provavelmente isso. Mas, só para você saber, também existem várias aí designers que trabalham com a venda desses arquivos pra gente só montar as artes. A mesma coisa os kits digitais, principalmente temas lúdicos, a gente depende aí de ilustradores, né, que nos fornecem ali kits super lindos pra gente trabalhar só com a montagem das artes deles. Se você desenha, melhor ainda, né? No meu caso aqui não desenho nem um palitinho, então realmente a gente trabalha com os kits digitais. Basicamente é isso, fora a parte óbvia do material. E o material acho que é o menorzinho que você vai ter. No início você compra alguns papéis ali para testar. Aqui eu utilizo o offset 240 gramas. Esse é o papel que eu me adaptei. No início eu tentei usar o mate, porque eu gostava bastante da impressão do mate, mas eu não gostei muito da questão de ele desbotar com facilidade. Então, enfim, existe hoje basicamente o papel fotográfico glossy, fotográfico mate e o offset. Tem muita gente que utiliza os 180 gramas por conta de a impressora não conseguir puxar ou outros tipos de problema. Eu particularmente utilizo o offset 240 gramas, eu gosto da caixinha mais durinha possível, então esse é o material que eu utilizo aqui. Para adesivo eu utilizo sim o fotográfico, lamino sempre, vem uma parte que depois, né, você vai adquirindo outros maquinários, então tem laminadora, tem outros maquinários que você também vai poder ter no futuro. Mas, a princípio, no começo eu não iniciei sem, por isso que eu não listei aqui como um dos materiais, né, como um dos maquinários, mas se você puder ter também é interessante. Então, adesivo, papel, né, para as caixinhas é papel. Se você trabalhar com scrap, aqueles papéis coloridos, Color Plus, eu tenho aqui, mas eu utilizo bem pouco. Mas também existe a linha Color Plus, já são papéis coloridos, você vai fazer camadinhas deles. Cola, eu utilizo a cola pano, para alguns trabalhos cola quente, fita banana e acho que é isso. São os materiais que a gente vai utilizar. Bom, eu não sei se eu passei tudo aqui, eu não sei se esse vídeo ficou legal. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui pro YouTube. Eu tenho a ideia, né, de gravar mais conteúdo, de repente até de gravar um curso para poder passar o meu conhecimento. Com a falta de tempo ali, porque eu trabalho bastante, eu acabo sempre postergando essa ideia. Já faz 4 anos que eu trabalho na papelaria e agora eu vou tentar começar a iniciar, a gravar mais conteúdo, né? Eu tenho um Instagram, se você quiser me seguir, é @viva do seu sonho. Viva do seu sonho porque eu vou tentar falar não só sobre a papelaria em si, mas também sobre a cartonagem, também sobre a encadernação. Então, cada um tem o sonho de trabalhar com uma coisa. Talvez você vá trabalhar com todas as técnicas como eu, talvez não. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like para poder incentivar a gente a estar criando mais conteúdos. Se inscreva também, se for possível, que eu acho que vai ser um bom incentivo aí pra gente realmente dar andamento aqui com esse projeto que a gente fica deixando na gaveta. Várias vezes eu já recebi pessoas perguntando se eu dou curso, enfim, e é difícil por conta do fluxo aqui, a gente não tem funcionários, somos somente eu e meu marido, e a gente realmente tem uma demanda muito grande. A gente chegou num patamar bem legal e é por isso até que eu queria dividir meu conteúdo com as pessoas, né? Eu acho que a gente foi um case, assim, meio de sucesso na área e eu acho interessante dividir isso com os outros. Mas a gente acaba deixando, né, esse projeto na gaveta. Então, se eu te ajudei de alguma maneira, peço que você me incentive, deixe aquele like, se inscreva no canal, enfim, se puder enviar, né, o conteúdo para mais pessoas, para a gente poder
crescer aqui o canal e realmente ter um incentivo maior de estar gravando mais conteúdo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Desculpa qualquer coisa, acho que tô bem nervosa aqui nesse primeiro vídeo, mas espero ter conseguido passar aí o que você precisava para poder estar iniciando.